gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que tá ligadinho aqui no nosso programa. Chegando na sua tela hoje, cheinho de conteúdo sobre saúde. É isso mesmo, nós vamos conversar sobre alimentação inteligente. Vamos aprender a fazer trocas que podem fazer muito bem para a nossa saúde. Além disso, a gente tem alerta sobre micose de pele, cabelo e unhas. E a gente também vai ter um bate-papo sobre traumas. Você já sabia que os traumas eles podem surgir quando a gente ainda está no útero da nossa mãe? Vamos descobrir tudo sobre esse tema também hoje aqui no nosso programa, a partir de agora. Se você tem alguma dúvida sobre algum desses temas, você já pode mandar sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Número já aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa, que é sempre uma alegria para a gente contar com a sua participação, não só com perguntas, mas de repente você tem algum relato sobre o tema que a gente está conversando, você pode mandar para a gente também. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, antes da gente começar aqui com o nosso bate-papo de hoje, né, com a nossa primeira entrevistada do dia, eu quero mandar um parabéns para a nossa produtora Tainá Guilen, que hoje faz aniversário. Parabéns, Tainá! Que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde, muita paz, muito amor, que Ele ilumine toda a sua vida com muito propósito. E hoje também é aniversário de uma pessoa muito especial para mim, aniversário da Mami. Aide, muito obrigada, mãe, por tudo que você faz por mim, por ser essa mãe maravilhosa. Essa mãe que sempre nos anima, nos inspira, nos transmite a fé em Deus. Que você tenha uma vida maravilhosa, que você tenha muita saúde, muita paz. Que esse dia aqui seja muito especial para você, viu, querida? Te amo! Agora sim, né? Depois dos parabéns, a gente começa aqui o nosso programa falando de alimentação inteligente. Quem está aqui com a gente para debater esse assunto é a doutora Viviane Vargas, que é oncologista clínica, hoje atuando também em nutrologia geral e oncológica. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Prazer te conhecer. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada. Doutora, a gente vai falar hoje sobre alimentação inteligente. E como você é oncologista, eu queria começar falando justamente da relação do tipo de alimentação que nós temos hoje em nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Qual é a relação dessa alimentação com os vários tipos de câncer? Então, querida, esse foi até uma das coisas que me fez migrar um pouco para nutrologia, porque a gente estava com tantos casos, tá chegando tanto caso de câncer, tá um boom, assim, estratosférico, né? E isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida venenoso, né? Que atualmente é muita correria, muita ansiedade, o pessoal não tem tempo de se alimentar direito e faz o quê? Compra algo pronto, processado, ultraprocessado, mas isso vai ter um custo, isso vai ter... A fatura chega, a gente sempre fala que a fatura chega, né? Então é muito importante, gente, a gente ter essa consciência do alimento saudável, menos processado possível, inclusive pela questão do câncer, né? Porque isso, a longo prazo, pode sim causar um câncer de intestino, um câncer de estômago, um câncer de mama, próstata também, que está muito ligado à alimentação. Então, a conscientização do alimento, do que a gente ingere, eu acho que é um dos pilares mais importantes hoje, né? Assim como dieta, estilo de vida, exercício físico, seriam os pilares hoje para nós ter saúde, né? Saúde de uma forma global. Inclusive, eu queria entender do que se trata a nutrologia oncológica. Nutrologia geral, né, seria para todas as pessoas. Oncológica seria mais um termo usado para aquele paciente oncológico que a gente dá um tratamento especial nutrológico, entendendo as diversas fases da doença dele. Porque o paciente ele chega na oncologia, ele pode estar numa fase pré-cirúrgica, ou numa fase que a doença já avançou um pouco mais, ou uma fase que é pós-cura da doença e está só no acompanhamento, no follow-up, que a gente chama. E para cada uma dessas fases, a gente vai dar um enfoque nutrológico diferente, pela sua demanda. Ou ele está fazendo químio, ou ele está fazendo rádio, né? Então, essa parte é bem importante a gente englobar a parte nutrológica também no paciente oncológico.
É isso aí. Mas antes de chegar nisso, né, como nós falamos já desde o princípio, o importante é prevenir com uma alimentação saudável. E a gente vai começar antes de falar dos superalimentos, né, que são aqueles que a gente tem que incorporar aí no nosso cardápio todos os dias. Vamos falar de trocas inteligentes, doutora, porque sim, é muito importante que a gente pense antes de consumir um alimento. Não é que a gente não vai poder nunca consumir determinados alimentos, mas tentar fazer umas trocas inteligentes. E a doutora, ela passou uma lista para a gente, né, de quais seriam essas trocas. E nós temos telas. Vou pedir para o nosso diretor, por favor, João, coloca a primeira tela no ar. Sim. Vamos trocar refri por... Vamos trocar o refri pela água com gás, né, com limãozinho. Vamos fazer um chazinho sem açúcar, um chazinho gelado, né? Então, pessoal... De preferência não industrializado, é isso? De preferência não industrializado, o mais natural possível, né? Porque essas trocas são super importantes. Eu não defendo assim o radicalismo ou dietas, modismos. Eu defendo uma alimentação consciente, inteligente e sustentada, né? Uhum. Que o nosso dia a dia possa ter alimentos funcionais que nos tragam saúde, né? Por exemplo, outros alimentos ali que a gente tinha comentado, né? O pão branco, a farinha branca. Vamos tentar trocar por um integral, né? Ou por uma tapioca com chia, né? A gente tem aí, ó, já a tela do pão. Já tem a telinha. Uhum. A gente tem uma tela para cada um deles que você mandou pra gente, tá, doutora? Olha lá, a gente tem ali o pão branco sendo trocado, então, pelo pão integral ou pela tapioca com chia. Uhum. Mas, doutora, eu já vi muita gente falando, por exemplo, que o pão... esse pãozinho da padaria, né? Uhum. Esse pãozinho nosso de cada dia, pãozinho francês, que é muito difícil de resistir. Sim. Ele seria, não sei se melhor, talvez menos pior, do que determinados pães, até integrais, devido aos conservantes, eu não sei. A gente tem que cuidar, a questão do pão, hoje, ele tem muitas substâncias que são colocadas nele que... Infelizmente, no Brasil, algumas coisas são liberadas, né? Por exemplo, para deixar aquele pão crescer. Como a gente estava comentando antes, os cianoestrógenos são substâncias que podem até provocar uma puberdade precoce nas meninas, por exemplo. Olha! Então, o pão branco, ele tem muitas questões. Tem a questão do fungo que vem da lavoura, que também causa uma desbiose intestinal, uma alteração na coesão das células do intestino, podendo causar um leaky gut, que seria uma quebra da permeabilidade, né, intestinal. Então, o pão branco, por si só, ele tem várias questões, fora o glúten, né? Eu, por exemplo, hoje eu não como pão. Então, eu não sou uma defensora do pão, mas eu sou, por exemplo, mais dos integrais, né? Então, se for mudar ali, algo mais integral seria melhor. E até a tapioca? A tapioca com chia, com uma crepioca, com ovo para diminuir o índice glicêmico. Óbvio que não é para todo mundo, por exemplo, um diabético, vai ter que cuidar da questão do índice glicêmico dessa tapioca. Mas são algumas trocas que a gente pode pensar que são menos, né, menos prejudiciais, digamos assim. E quando a gente fala de calorias, para aquela pessoa que está na dieta, quer perder uns quilinhos, qual seria a melhor opção? A tapioca, então, aí tem que ver toda uma contagem de calorias, né? Porque depende de cada situação, depende de cada um, do objetivo de cada um, né? A gente está falando aqui sobre alimentação inteligente, trocas inteligentes, né? E alimentação saudável, né? Então, quando a gente fala de saudável, melhor o integral, melhor a tapioca. Ah, mas eu tô na dieta, o que eu faço? Quando meu paciente chega para mim, eu sugiro trocar o pão pelo ovo, por exemplo. Se ele puder se alimentar todo dia, porque o ovo ele é um super alimento, né? Uhum. Ele tem proteína, ele é super completo, né? Então, claro que a gente sabe que nem todo mundo tolera, mas a priori é uma ótima troca, porque ele tem muito mais, ele vai te levar com uma saciedade por muito mais tempo. E tem baixo índice glicêmico, né? Ele não vai ter esse pico glicêmico como a tapioca, como o pão branco mesmo, né? Então... Doutora, só voltando um pouquinho lá para o refrigerante, né? O refrigerante que teve como opções de substituição a água com gás ou o chá, né, no caso. Uhum. Ah, mas a pessoa ama refrigerante, ela não consegue viver sem refrigerante.
A opção 0, ajuda ou não resolve nada? Olha, gente, refrigerante eu não vou defender. De jeito não nenhum. Não vou defender, não tem. Para mim, refrigerante é industrializado, é um alimento que pode levar a câncer, um alimento, entre aspas, né? É uma substância. Assim como o processado e ultraprocessado. Aquilo foi tão processado que não tem mais quase benefício para o organismo, né? São substâncias químicas que estão ali. Sim. Então, eu não tenho como defender, por exemplo, salgadinho, né? A gente pensar num salgadinho, troca por castanhas, por sementes, cereais, né? A gente tem a tela do salgadinho, tem a tela do salgadinho. Vou pedir para colocar no ar, por favor. Olha lá a tela do salgadinho. Trocando, então, como você disse, né, doutora? Pelas castanhas. Nozes, frutas, né? Então, ou frutas secas. Frutas secas. É uma troca bem melhor, né? É uma troca melhor. Mas não tem nenhuma opção? Ai, mas eu amo salgadinho, doutora. Não consigo viver sem. Eu vou entrar em depressão se eu não puder comer nunca na vida uma batatinha. Dá pra gente observar o rótulo ali, os ingredientes, tentar pegar... Existe algum que, de repente, possa trazer ali algum ingrediente menos pior? Olha, gente, não dá pra defender. Não dá, não dá. Não dá. Mas, assim, quer comer uma batata frita? Vamos pensar assim, né? Faz uma batata frita na air fryer, que ela é bem menos, né? Por exemplo, não vai ser frita não será no óleo. Tão calórica. Não tão calórica, né? Fazer algo mais assado, mais grelhado, né? Tentar comer um alimento mesmo mais in natura e menos processado possível. E aí a gente tem ali as castanhas, mas isso não significa que você vai poder comer um pacote de castanha. Não pode ser. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre calorias, né? É calórica, é muito calórico. Ela tem que estar inserida em toda a distribuição calórica ali, né? Geralmente 2, 3 castanhas no dia. Já vai te dar um selênio, já vai te dar os minerais que a castanha traz como benefício para a saúde também. E também para não sobrepor aquelas calorias, né, que a gente contabiliza ali para aquela pessoa. Por exemplo, está inserido numa dieta de 2.000 calorias, se você comer o saco de castanha, passou as calorias do dia, né? Então, já não dá para comer mais nada no dia. E já ultrapassou, hein, gente? Inclusive porque elas têm um óleo, né? Elas são oleaginosas e trazem mais saciedade, né? Essa questão de ser oleaginosa. Inclusive benefício para o sistema nervoso central. Mas tem que ter moderação, gente, não tem jeito, assim. É isso, dizem que é só um pouquinho mesmo de castanha por dia ali, umas 2, né? No lanche da tarde, só 2 só. Não dá pra ir muito além disso, né? Muito além. E até as frutas secas, elas têm os seus benefícios nutricionais, mas também são mais calóricas do que as próprias frutas. Elas acabam sendo mais adoçadas, né, doutora? Porque nessa transformação tem modificação bioquímica ali, né? Então, um vai ser mais doce, vai ter mais glicose mesmo do que a própria fruta in natura. Então, usar como uma opção mesmo, né? Você usar como uma opção, assim, não tenho como comer outra fruta agora, tem sempre uma frutinha seca na bolsa, né? No potinho ali de castanhas, mas se você puder ingerir in natura, é o ideal. É isso aí. A gente tem a próxima tela aí, é do açúcar. É isso aí, açúcar refinado, troque por mel e melado ou adoçante natural. Isso. Então, essa é uma troca muito inteligente, pessoal. Tentar cortar açúcar refinado da vida mesmo, assim. O mel, ele tem componentes anti-inflamatórios, né, que vão ajudar até em doenças respiratórias. Então, um fiozinho de mel por dia, na fruta, não traz problema. O melaço, né, não consigo ficar sem adoçar. Usa o melaço. Usa adoçante natural como estévia, evita aqueles adoçantes, né, sucralose, que são moléculas sintéticas estranhas para o nosso organismo, inclusive causando desbiose intestinal. Então, eu sou adepta, assim, precisa tirar totalmente, não consegue tomar um café totalmente sem açúcar, usa um estévia, né, que é mais natural. Não vai usar estévia com sucralose, pelo amor de Deus, porque às vezes eles vêm junto, né? Tenta usar o mais puro possível. É isso, e o mel mais para adoçar, assim... Uma panqueca, por exemplo, né? Uma fruta, porque para adoçar o café já não dá, né? Já pensou cada cafezinho que a pessoa for tomar, colocar ali o mel? Porque ele é bastante calórico também, né, Ele doutora? É calórico e quando você coloca no calor, ele perde as propriedades também. Então, o mel, ele usado tem que ser na fruta direto mesmo, aquele fiozinho,
né? E não colocar, por exemplo, eu quero tomar um chá com mel. Tu vai ter o gostinho do mel, mas você não vai mais ter a propriedade anti-inflamatória dele, porque o calor vai desnaturar, né? As proteínas e tal, o benefício dele. É isso aí, gente. Então, trocas inteligentes. Tem mais uma para colocar na tela. Última troca que a gente tem aí é o macarrão comum pelo macarrão integral ou grão de bico. Sim, essa é a farinha, né? A farinha branca, se a gente puder trocar o macarrão, né, dessa farinha refinada pelo macarrão mais integral, melhor. E o grão de bico ainda também, que é cheio de proteínas, é uma substância ótima para troca, né? E que traz uma saciedade, uma saciedade por mais prolongada, né? Melhor do que a farinha branca ali processada. Sim, mas aí até na hora que eu li a pauta, eu fiquei pensando, mas por que trocar por grão de bico? Por ele trazer essa saciedade, por ser um carboidrato melhor, pela saciedade, mais complexo. Não porque lembra um macarrão, né? Não, ele não vai lembrar o macarrão. Porque eu fiquei pensando, eu falei assim, não, porque tem um pessoal, eu nunca fiz, né? Mas eu já vi muita gente fazendo imitação de macarrão com abobrinha. Sim, isso também é uma troca bem interessante, né? Com cenoura até, né? Eu nunca tinha ouvido falar esses dias, alguém falou, eu faço com cenoura. Macarrão de abobrinha, macarrão de cenoura, são opções mega saudáveis, né? Que você pode botar um molhinho vermelho ali, feito em casa, com manjericão, com, né, uma carninha moída, uma carne magra, uma proteína magra. Também uma troca maravilhosa, tirar o macarrão e usar essas opções. É isso aí. E aí sim, dá pra gente pensar assim, faz de comer sem culpa. Que é um macarrão. Faz de conta que é um macarrão. Né? E se for lasanha, por exemplo, muita gente faz a lasanha de berinjela. Berinjela, abobrinha. Não é? Né? E também fica uma delícia, né? E é uma troca super low carb, né? Aí sim, aí é perfeita troca, né, doutora? É perfeita troca. Doutora, aí eu pensando na lasanha, eu fiquei pensando, e o queijo, hein? O queijo, gente, a gente ama queijo, né? É difícil tirar o queijo. Mussarela derretida. Eu vou dizer, eu vou ter que ser sincero para vocês. Eu como queijo, sabe? Não é todo dia, mas o queijo ele tem uma alta concentração de caseína. Então ele é inflamatório, infelizmente, né? Porque ele é toda a gordura do leite, toda a concentração ali. O pessoal fala muito na lactose, mas o problema é a caseína, né? É uma das proteínas inflamatórias que causam também desbiose intestinal. Mas quem não ama um queijo, né? Eu digo assim, se puder fazer, tu não vai ser louco que não vai comer nunca, mas tentar, assim, se aquilo te faz mal, né? Ter a consciência que talvez não possa ser tanta quantidade, né? A gente tem que ter equilíbrio. O equilíbrio, eu acho que é a palavra de ordem, né? É isso aí. E o que é importante substituir também, né, doutor, é a fritura, né? A gente tem uma tela, essa sim é a última, né? Trocar as frituras por imersão, por assados ou até aqueles alimentos feitos na air fryer. Sim. Essa seria uma troca bem inteligente, viu, pessoal? Trocar, assim, tudo que é frito em óleo, porque esse óleo ele vai ficar ali processado, vai ter vários radicais livres. Então, se tu puder assar, grelhar e usar na air fryer, né? Que a air fryer a gente está conhecendo ela agora, mas é muito menos também danosa para o nosso corpo do que o próprio óleo ali, né? A fritura, aquela gordura que já foi processada várias vezes. Quando a gente come fora, evitar, porque a gente não sabe quantas vezes aquele óleo foi utilizado. Às vezes vai num restaurante, a gente quer a coisinha frita ali, mas a gente não tem noção como que foi aquele óleo, né? Que foi feito aquele alimento. Então, evitar. É isso aí. E aí, alguns dos alimentos, né, que foram citados até aqui, são aqueles que você recomenda que sejam consumidos quase todo dia ali dentro da nossa dieta, lógico, fazendo ali as variações, né? Então, são super alimentos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre eles, começando pelo brócolis, por exemplo? Sim, o brócolis, pessoal, é um super alimento. Hoje ele tem relação até com redução do risco de câncer. Ele repara o DNA, ele tem uma substância chamada sulforana. Ele é um alimento sensacional, pode ser consumido todos os dias, né? E assim, o ideal é o cozimento até no máximo 3 minutos. Então ele tem que ficar mais durinho. Ao dente. Ao dente, porque se você cozinha demais essa substância, né? Ele não vai ser liberada. Então a gente deve consumir ele o mais al dente possível,
né? E até 4 vezes por semana. Então, ele está relacionado aí com reparo de DNA, com redução do risco de alguns cânceres, próstata, mama, intestino, né? Então, se for uma dica, eu já vou até deixar ele aqui circulado na minha ficha, porque esse tem que comer pelo menos dia sim, dia não. Se possível, 4 vezes na semana, coma brócolis, que os estudos eles falam nesse período aí, 4 vezes por semana. Pode estar todo dia no seu prato que é isso aí. Sucesso. Cenoura, doutora? Cenoura, né? Pensar a cenoura tem beta-caroteno, tem vitamina E, tem vitamina A, né? Pensar na pele, pensar no olho, né? Na vitamina A para os olhos. Então, a cenourinha também pode estar no nosso prato aí, com moderação, por ser um terroso, né? Então, por ser um tubérculo, ela vai trazer um pouquinho mais de carboidrato, mas dentro de uma alimentação ali saudável, né? Num balanço, a gente pode sim utilizar ela, né? Várias vezes por semana. É isso aí. E a abóbora? A abóbora também tem beta-caroteno. A abóbora tem substâncias muito minerais, né? Vitamina E. Também é ótima para o organismo, para a imunidade. Né? Pensar nessas. Tomate. O tomate, ele é maravilhoso, né? O tomate, ele tem licopeno, que vai cuidar da saúde cardiovascular, vai ajudar na imunidade também. Também está relacionado à prevenção de alguns tipos de câncer, né? Como intestino, estômago, mama, próstata. O tomate, ele deve ser cozido, não tanto, né? Mas ele precisa ser cozido para o licopeno ser melhor utilizado e com um pouquinho de azeite de oliva, se possível, ou com azeite de abacate. Cozido, né? Doutora? Ele é melhor cozido do que cru. É mesmo? Uhum, sim, o abacate é melhor, porque ele libera melhor o licopeno. E com um azeitinho, para absorver melhor. Então, sério? Sempre comer cru? Não que não possa, ajuda, mas o licopeno ele libera no calor ali. Olha que coisa, né? E aí você falou do abacate. O abacate tem também tem substâncias maravilhosas, ele é low carb, você pode comer ele na salada, pode comer no café da manhã, ele dá saciedade, ele tem gordura boa, né? Tem ácido oleico, então ele ajuda muito na imunidade também e nessa questão da saciedade. O abacate é um super alimento, eu tento comer ele todo dia. E agora falando das frutas, doutora, você listou pra gente banana, maçã, laranja e o mirtilo. Sim. Gente, cada uma dessas frutas tem vários benefícios para a saúde, né? Maçã é ótimo, né? Anti-inflamatório, antioxidante. O mirtilo é cheio de fibras, cheio de minerais para o sistema nervoso. Vamos ver, a banana tem o potássio, né? Que todo mundo sabe, é um ótimo fonte de calorias, aí um pré-treino, para você levar como um lanche saudável também, um lanchinho. Uma banana sempre cabe na bolsa, né? Uma bananinha. Não precisa nem lavar, né, doutora? É uma beleza, só descascar e já tá pronto para comer. Assim como a maçã, né? Dá bem para levar, né, o lanchinho. E a gente tem o ano todo, né? A gente tem sorte aqui que a banana é da nossa terra, né? Moramos num país rico. Um país rico, país maravilhoso, gente. Nossa, é maravilhoso morar no Brasil nesse aspecto. A alimentação Para alimentação é maravilhoso, né? É verdade, a gente precisa aproveitar mais esse recurso que a gente tem. Exatamente, né? Valorizar, né, doutora? Só que quando a gente fala de fruta, a gente tem que tomar cuidado também com caloria, assim, não abusar. Tem. A fruta também tem as porções diárias, né, pessoal? Cada paciente, por exemplo, um diabético, ele vai ter um limite ali para comer no dia, né? A gente não pode comer um saco inteiro de fruta, que isso vai aumentar o índice glicêmico, vai aumentar a sua glicose, a sua hemoglobina glicada, né, que é esse índice que a gente mede se está dentro da normalidade do diabetes ou não, ou da nossa, né? Então a gente tem que cuidar, tudo é quantidade, tem que ter equilíbrio. É isso aí. A gente já falou das castanhas e também podemos falar sobre as sementes. Podemos, tem sementes boas, assim, abóbora, por exemplo, né? São sementes que trazem aí várias vitaminas, trazem minerais, trazem a questão da oleaginosa, tem as amêndoas com vitamina E, que são muito boas também. É fácil de carregar, é um lanchinho saudável, né? Você pode sempre ter dentro da sua bolsa
um potinho pequenininho. Nós temos também a aveia, né, que a aveia tem beta-glucana, que ajuda bastante na regulação intestinal, para microbiota intestinal. A chia. A chia, que é maravilhosa, também tem proteína, ela estufa dentro do nosso intestino, ela dá saciedade, ela regula a microbiota. Salmão. O salmão é maravilhoso, Ovo, frango, foram as proteínas que você indicou pra gente também. As proteínas, a gente pode falar do salmão, que é rico em ômega 3, rico em vitamina D, em proteínas boas, né? Proteínas de alto teor, alta biodisponibilidade, né? O frango também pode ser utilizado, uma carne magra, uma carne boa, para fazer várias preparações. O frango também é super prático, né? A gente faz um franguinho desfiado, deixa deixa no potinho uma Tupperware ali, né? Tupperware que vai, bota uma salsinha, um tomatinho, já faz um ovo, um omelete, e você já fez uma refeição maravilhosa de manhã. É importante ter ali na geladeira, né? Todo final de semana deixa ali num pote para que você vá consumindo, né? Uma excelente opção. Opção rápida, né? Opção rápida e super saudável. E também peixes, né? Carnes magras, né? Cuidar da carne vermelha, mas eu digo sempre, gente, entre uma carne vermelha magra e comer um processado, ultraprocessado, óbvio que vai na proteína, né? Para encerrar, doutora, prato colorido. Prato colorido. Consumo de água. Água também, né? Geralmente 30 a 35 ml por quilo, né? Para uma mulher vai variar aí de uns 2.700 por dia, 2.500 para um homem vai variar até 3 e pouquinho. Tomar água sempre. E eu sempre digo para os meus pacientes, escolha um prato, um prato colorido. Quanto mais colorido, mais você vai ter variedade de microbiota intestinal. Mais isso vai te ajudar. É isso aí, gente. Essa é a doutora Viviane Vargas, que é oncologista clínica, hoje atuando também em nutrologia geral e oncológica. Vou deixar aqui o Instagram dela para que você conheça mais do trabalho dela, né? Todo o conteúdo que ela posta ali no Instagram, @dra, de doutora, .Viviane Vargas, @dra.Viviane Vargas. Amém, doutora. Muito obrigada pela sua participação e por todos os conselhos importantíssimos que você trouxe aqui pra gente hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz. E a gente deixa mais aquele minutinho para o seu recado final. Então, pessoal, sempre pense na alimentação saudável como uma forma de você prevenir câncer, né? Sempre pense o que você está colocando na boca, o que você está ingerindo, né? Que isso vai ter uma consequência para o teu intestino, para a sua microbiota intestinal. Então, quanto mais colorido o seu prato, né? Quanto mais opções saudáveis e menos processadas, mais você vai conseguir ter uma variedade de microbiota no teu intestino, que hoje a gente sabe o quanto isso é importante, né? 70% do nosso intestino produz a nossa imunidade, né? Produz substâncias importantes como o eixo intestino-cérebro, serotonina, né? GABA. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá bom? Até a próxima, doutora. Muito obrigada novamente. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que está aqui com a gente. Sempre agradeço a sua companhia, porque é uma delícia passar a tarde sempre ao seu lado, aprendendo demais com os conteúdos aqui do nosso programa. Agora, a gente vai falar de traumas, mas aqueles traumas que surgem ainda ali na barriga da mãe, quando esse bebê é só um feto, né? Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Manuel Augusto Bissaco, terapeuta integrativo, especialista em traumas uterinos, traumas de gestação e de nascimento, né? Muito bem-vindo, viu, aqui ao nosso programa. Um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Já vou abrir aqui o nosso telefone, né, o nosso WhatsApp, para você que está em casa, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema, você pode entrar em contato conosco aí pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Nosso WhatsApp já está aberto para que você possa participar do nosso programa. Te chamo doutor ou não, Manuel? Melhor, não, Manuel. Não, Manuel. Tá bom. Então, para a gente começar, já explica para a gente o que é esse trauma, intrauterino que a gente fala? Pode ser assim, né? Traumas de gestação ou intrauterinos, né?
que são experiências adversas que nós passamos enquanto estamos sendo gestados na barriga de nossa mãe. Mas, diferente do que muitos pensam, o que pode ocasionar um trauma não precisa ser algo catastrófico, né? Porque o bebê em formação é um ser muito frágil, muito sensível. Então, muitas vezes, o menor impacto externo pode causar um grande impacto interno nesse bebê em desenvolvimento. O simples estresse dessa mãe já pode gerar ali Um estresse pontual. cortisol, sim, alguma coisa assim? Sim, o problema é o cortisol, são os hormônios, né? Mas um simples estresse, um pico de estresse, ele pode ser um evento assim que vai trazer algo para esse bebê. O grande problema é a constância, né? Por exemplo, uma mãe constantemente estressada, constantemente ansiosa, nervosa, né? Porque quando a gente está se formando no útero, vamos pensar assim, né? Nós todos nascemos do encontro da menor célula humana, um espermatozoide, com a maior, um óvulo, né? Então, desse encontro de duas células, em apenas 9 meses, né, no nascimento, nós temos um corpo formado, trilhões de células. Então, em nenhum outro momento da vida a gente vai se desenvolver tanto e tão rápido. Então, o nosso sistema nervoso, como muitas outras estruturas, órgãos, estão em formação. E por isso, o que chega para esse bebê, né, através dos hormônios da mãe, do que ela se alimenta, das emoções da mãe, que o meio externo pode provocar, vão comprometendo esse organismo em formação. Então, é uma sequência, né? Você disse, não uma situação. Então, por exemplo, assim, vamos supor, uma gestante é assaltada. E ela sofre ali um impacto muito grande emocional. Isso pode gerar um trauma? Sim, um impacto grande, como por exemplo um assalto, sim, pode. Aí pode, Sim. porque foi uma situação, mas muito de um nervosismo muito grande. Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente também sofre um assalto, ele não termina ali. A gente vai para casa, a gente fica remoendo isso. Muitas vezes a gente tem insônia, aquelas imagens ficam voltando, né? E é um pico de um estresse emocional muito elevado. Entendi. Uma agressão física? Sim, claro. Também pode acontecer, acarretar. Sim. O que mais, doutor? Discussões constantes, mas muito além disso, né? Por exemplo, uma mãe quando ela descobre a gestação, como foi a receptividade em relação a isso? Foi uma festa? Foi uma alegria? Foi um susto? Né? Talvez essa mãe até queira um bebê, mas não nesse momento. Gravidez indesejada, então. Sim, indesejado ou parcialmente desejado. Eu desejaria ter um bebê, mas não nesse momento da minha carreira, do meu trabalho, nesse relacionamento, nesse momento que nós estamos no relacionamento. Então, o bebê ele vai absorvendo toda essa ambivalência ou toda essa rejeição, bem como toda a receptividade, né? Se é a chegada com festa, com alegria, com boas-vindas. E se a pessoa troca? Num primeiro momento ali, no início da gravidez, ela não quer aquela criança, é uma gravidez indesejada. Só que aí com o tempo ela vai aceitando, e aí ela começa a amar aquele bebê e aí muda. Mesmo assim o trauma permanece? Isso depende, né? Porque nós somos seres humanos, um bebê também é um ser único. Né? Depende como as coisas vão chegando e o que ele vai absorvendo. Mas as impressões iniciais, elas ficam. Mesmo que essa mãe venha a amar, dependendo do que aconteceu nesse início, realmente o impacto pode ser muito grande. Mas esse amor posterior também pode amenizar se esse impacto não foi tão grande. Eu posso te dar um exemplo. Essa mãe, ela cogitou a ideia de aborto. Então, ela fez pesquisas, por exemplo. Isso é um nível de impacto. Um outro nível seria, essa mãe, ela tentou essa prática, mas não foi bem sucedida, entende? Então, são níveis diferentes. Mesmo que essa mãe venha a amar depois, dependendo desses níveis que são diferentes, vão deixar marcas profundas nesse bebê. Doutor, e quais são esses impactos? Quais são essas marcas? O que acontece? Elas são muito mais cotidianas do que a gente pode imaginar. Então, eu posso crescer como um adulto e ter muita dificuldade de confiar. Eu posso viver em um estado de hipervigilância. Eu posso viver em um estado de uma ansiedade crônica e constante, onde o meu sistema não consegue descansar e relaxar. Né? Eu posso não conseguir me entregar às relações. Né? Então, é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Eu passo a ver o mundo a partir de lentes, por exemplo,
a não me sentindo bem-vindo na família que eu cheguei, me sentindo rejeitado, até criando situações na minha mente, nos ambientes, com os amigos, no trabalho. Basta apenas um pequeno sinal, poxa, eu estou vendo no Instagram aquela foto, não me convidaram para essa festa. Ao invés de apenas uma chateação, eu posso explodir numa sensação de rejeição muito grande. E tudo isso pode vir de períodos tão precoces como esses. Olha que coisa, né? E esses traumas, então, eles vão se manifestando ao longo da vida, desde a infância ali, pode perdurar até a fase adulta? Sim, como que funciona? Sim, pode perdurar até a fase adulta. Então, geralmente, quando as pessoas elas aderem a muitos processos terapêuticos, que elas não têm sucesso, né? Elas não conseguem, por exemplo, aqueles padrões de repetição, aqueles sintomas, eles não conseguem melhorar, né? Geralmente a gente consegue com esse trabalho mais profundo, né? Porque eles sim vão perdurar, dependendo do tamanho do impacto, dependendo do período em que isso foi exposto, né? Se foi muito contínuo o que eu vivenciei, por exemplo, você citou de uma agressão. Essa agressão aconteceu uma vez só, essa agressão foi constante. Depois do nascimento ainda havia essas agressões, esse tipo de agressividade dentro do lar. Então isso vai se tornar muito mais cristalizado e mais sólido ao longo da vida, né? Perdurando e chegando até a vida adulta. Doutor, como é que se chega a esse diagnóstico, hein? Porque às vezes essa pessoa não sabe que passou por toda... A mãe, né, no caso, né, durante a gestação, passou por situações traumáticas, né, que geraram esse trauma na pessoa. Como é que essa pessoa vai saber, né? Como é que se chega a esse diagnóstico? Geralmente as pessoas não sabem, né? Mas quando a gente começa a fazer esse trabalho clínico, que ele é muito específico, né? Se chama terapia somática pré e perinatal. Né? Então, as nossas células, o nosso corpo armazena todas essas vivências que nós tivemos. Então, nós podemos chegar de muitas maneiras, mas, por exemplo, com toques, com gestos, com posturas, nós começamos a recobrar essas memórias, né? E na medida que elas vêm à tona, a gente já pode fazer o nosso trabalho terapêutico ali, né? O resgate dessas memórias é algo muito simples, de fato. É mesmo? Sim, tanto do nascimento quanto da gestação, chegando até a concepção. Porque até o estado emocional que os pais estavam, né, no período da concepção, hoje a gente tem pesquisas assim que mostram o quanto nos afetam. Você não vai precisar conversar com a mãe, né? Para descobrir isso. Às vezes a mãe pode dar pistas, né, sobre o que aconteceu, mas geralmente eu às vezes trabalho com pessoas que foram adotadas. Poxa, não tem informação nenhuma. Ok, o seu corpo guarda todos esses registros e tem como nós trazermos essa informação para que a gente possa trabalhar com elas. E isso leva quanto tempo? Varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, né? Mas geralmente é bem rápido esse processo. O próprio parto, ele pode trazer também traumas? Muitos. É mesmo? Muitos, muitos. Em que situação? Em diversas, né? O nascimento por si só é uma situação muito desafiadora para esse bebê. Uma transformação grande, né? Sim, e uma transição muito grande, né? Por exemplo, eu cresci ouvindo que o meu nascimento havia sido tranquilo, rápido, com um médico muito reconhecido na época, foi uma cesárea, mas foi muito tranquilo. Então, eu cresci, de fato, com essa ideia e acreditava que havia sido assim. Até que eu tive grandes problemas emocionais, né? E posteriormente, quando eu descobri esse tipo de trabalho, quando eu pude resgatar as minhas memórias de nascimento, parece que de tranquilo não foi nada. Né? Talvez tenha sido tranquilo para a mãe, tenha sido tranquilo para a equipe médica, mas não para o bebê que atravessou aquilo. Né? Por exemplo, não tem como cesáreas não deixarem um impacto, né? De diversas maneiras. Cesáreas para salvar uma vida é super importante, qualquer intervenção obstétrica. Mas, por exemplo, no Brasil, nós ocupamos hoje a 2ª posição no ranking mundial de cesárea. A OMS recomenda 15%. Nós estamos beirando 60%. 90% na rede privada, 50% na rede pública. Então, são números assim que não correspondem ao que deveria ser. Então, a cesárea ser utilizada, porque é uma grande cirurgia, envolve muito estresse, envolve muitas coisas, envolve anestesia, que é dada para uma mãe e chega até o bebê, né, que futuramente vai ter os seus impactos emocionais. Mas é muito importante a gente saber, para salvar uma vida,
ela precisa acontecer. Mas muitas vezes a gente está agendando o nosso nascimento por comodidade, por facilidades, e isso vai deixar marcas que vão ser percebidas ao longo da vida. É isso aí, gente. Manuel, a gente tem um minutinho para o intervalo. Vou pedir para você deixar um recado final, tanto para as gestantes, né, de como elas devem se cuidar nesse momento para não afetar o bebê, quanto para aquelas pessoas que se identificaram com os sintomas. Ok. Bom, tem uma frase que eu gosto de falar muito, né? Se existe estresse, que haja tanto amor para compensar. É bom a gente saber que esse trabalho ele pode começar tão cedo quanto um bebê já sendo gestado e também, né, depois de já nascido e até mesmo na fase adulta, né? Então, se algo dessa conversa aqui te atravessou e você quiser saber mais, você pode procurar as nossas redes sociais, procurar se inteirar um pouco mais sobre isso. Posso falar meu Instagram? Já está aparecendo na tela, olha lá, @Manuel Augusto Oficial, Manuel Augusto Oficial, Manuel Augusto Bissaco, terapeuta integrativo, especialista em traumas, né, doutor? Sim. É isso aí, coloca... Eu não consegui parar de te chamar de doutor, perguntei no começo e até o final foi no doutor, mas tudo bem, é isso aí. E muitos conteúdos lá, né? Sim, bastante. Sigam Manuel, para que você possa aprender mais sobre esse assunto, que ainda é diferente, nem todo mundo conhece. Exatamente. Obrigada, viu, pela sua participação Prazer, aqui no nosso todo programa, meu. pelos esclarecimentos que nos trouxe. Ok. Até uma gratidão. próxima. Obrigada, até. E agora nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. E o nosso programa já está de volta e o nosso assunto nesse bloco são as micoses. Se você tem alguma dúvida, já manda sua pergunta pra gente. DDD 11 3337 5886 é o número do nosso WhatsApp. E quem está aqui para responder as nossas perguntas, a tirar todas as nossas dúvidas, é o doutor Yaciel Hernandes Marreiro, que é dermatologista. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Clara. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui nesse programa. Doutor, já para começar, explica pra gente o que é a micose, por que e como ela se desenvolve. Tá bom. A micose é uma doença de pele causada pelos fungos. Esses fungos, as micoses superficiais, né? Tem, enfim, micoses mais profundas, mais sistêmicas, mas no caso de hoje vamos falar sobre as micoses superficiais. São provocadas por fungos, esses fungos habitam no nosso médio, né? Apesar de que as pessoas acham que de contaminação entre uma pessoa para outra, não é bem assim. Existem fungos que habitam no solo, habitam também nos animais e habitam conosco mesmos no nosso organismo. Então, ela pode ser desenvolvida por meio de vários tipos de fungos, é isso? Exatamente, tem vários tipos de fungo, tanto que habitam na nossa terra, são chamados fungos geofílicos. Temos fungos que habitam nos animais, chamam zoofílicos, e os antropofílicos que moram com a gente. Então, o contágio, ele acontece nesse contato com a terra ou no contato com o animal? Como acontece o contágio? O contágio por inoculação direta, você entra em contato direto com esses fungos, ou seja, criança que está brincando na grama, sem uma calça, sem uma proteção, descalça, ou você tem um animal de estimação em casa, ou você está na rua, tem um animal solto na rua que não acompanha com ninguém e você acaricia, você pega no colo, contaminação direta, e também de pessoas para pessoas. Também pode acontecer, se eu tiver com micose, mas não só de tocar em você. Como é que funciona essa transmissão? A transmissão vai depender muito, tanto, vai depender da pessoa, como que está a imunidade dela. Vai depender muito, se tem uma ferida prévia, né? Se tem a pele muito ressecada. Não é um contato simples. Nosso organismo, nossa pele, felizmente, tem uma proteção imunológica muito forte. A maioria das infecções, ela vai ser combatida diretamente na nossa pele e não vai chegar a fazer nenhuma infecção. Né? Nossa pele é bombardeada o tempo todo por agentes físicos, químicos e por agentes também biológicos, bactérias, fungos, vírus, e ela dá conta de resolver a maioria deles. Vai depender da nossa imunidade que essa infecção vai ou não vai se desenvolver.
Então, a prevenção, ela começa pela imunidade. A gente tendo uma boa alimentação, se hidratando corretamente, praticando atividade física. Exatamente. A proteção começa pelo nosso dia a dia. Alimentação saudável, hidratação, banho todos os dias, né? Lavar o couro cabeludo com mais frequência, levar nossos bichos de estimação ao veterinário, com o seu veterinário, para ver se está tudo bem. Quando a gente vai fazer atividade ao livre, usar sapato correto, as roupas corretas, para evitar a contaminação. E a praia, hein, doutor? Também um foco, praia, piscina é o nosso maior foco de infecção das micoses superficiais. É. Porque a gente se cuida, mas as outras pessoas que estão ao redor não sabem se está tendo, se cuidou corretamente, né? E aí, por exemplo, né, você estava falando que a gente transmite de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho uma micose aqui, no braço. E aí eu tenho um contato muito direto com o meu filho, né? Eu dou banho nele, por exemplo. Só desse contato ele já pode pegar ou não? Sim, pode pegar desse contato, exatamente. Contato direto com as células mortas, né? Com a pele que vai descamando da micose. A maioria delas são bem manchas vermelhas, que descamam, quando você passa a mão, descama. Essa escama que sai da micose tem muita quantidade de hifas, né? Que são a contaminação do fungo. Tá certo. E a gente está aqui hoje, gente, para falar, como você está vendo aí na tela, sobre micose de pele, de unha e de cabelo. Começando pela micose de pele, doutor. Quais são os sinais? Como é que a pessoa observa que ela está desenvolvendo uma micose? Então, o primeiro sintoma geralmente que aparece é a coceira junto com a vermelhidão. Tá. Fica numa coceira, geralmente fica uma manchinha pequena, minúscula, e ela começa a coçar e ela começa a crescer ao longo da semana. Se essa coceira não para, e ela começa a crescer, fica mais vermelha, mais elevada. Geralmente, a borda da mancha, ela é muito mais ativa, muito mais vermelha, ela é bem delimitada. Esses são os primeiros sintomas que aparecem da nossa pele. Se não trata a tempo, essa infecção pode acometer outras regiões, outras áreas e ficar uma infecção mais séria. Chega ao ponto de desenvolver um tumor, por exemplo? Pode chegar nesse ponto? Nas micoses mais crônicas, dependendo muito da imunidade do paciente que tem uma imunodeficiência, diabéticos mal controlados, imunodeficiência adquirida, HIV não controlada, pacientes sem quimioterapia, por uma micose crônica, que fica uma úlcera, pode se desenvolver nessa região um câncer de pele, mas é muito raro que isso aconteça. Tá, e aí essas pessoas que você falou agora, né, elas têm uma maior suscetibilidade de ter um tipo de micose? Sim, porque a imunidade está comprometida, a barreira cutânea está comprometida, então essa primeira linha de defesa, né, para as micoses, bactérias, vírus, está comprometida, então o fungo acaba se proliferando nesses pacientes muito mais que um paciente saudável. Crianças e idosos também? Crianças e idosos também. Tem mais risco, né? Muito mais risco. Tem que ter mais cuidado. Isso mesmo. Falamos então da micose de pele, ela pode aparecer em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo. Geralmente aparece nos dedos dos pés, é a chamada pé de atleta, todo mundo conhece, por causa de calçado fechado, muita sudorese, não troca de meia todos os dias, isso pode acontecer. Outra micose mais comum, que são os chamados impinge, né, que todo mundo conhece, uma micose de pele, que é uma micose mais elevada, de bordas bem delimitadas, coça bastante, é localizada na pele. Outro tipo de micose é a micose, a tinea cruris, que aparece na região inguinal, na região da virilha, né? Lugares abafados, que durante o banho não tem uma boa higiene, que não seca bem essa região. Então a gente tem que ficar também, seria uma forma de prevenção, além da boa alimentação, né, os bons hábitos de vida, esse banho todo dia, né, doutor? Exatamente. E principalmente secar bem, se secar bem. Isso. Porque às vezes na pressa ali a gente não se seca direito. Não, tem que se secar bem, sobretudo aquelas áreas que estão cobertas, né? Ah. Porque se a gente não seca bem o braço, uma vez que sai do banho, seca rápido, né? Com o meio ambiente, mas as partes que estão cobertas, né? Região genital, região perianal, os pés, entre os dedos dos pés, precisa tomar um cuidado
a mais nessas regiões. E essas partes fechadinhas, né? Isso. Você falou ali, a virilha tá numa dobrinha. Os dedos também, né? Tem várias dobrinhas. Isso, nas mulheres também nas dobras das mamas, tem muita micose aí na região aí das dobras das mamas, né? Os pacientes obesos nas dobras abdominais também tem que levantar, tem que secar bem essa parte. E hidratar bem com hidratante, doutor? Isso, deixar a pele bem hidratada. A hidratação vai depender também do tipo de pele, né? Mas o mais importante é hidratar. É importante Sobretudo passar ali um hidratante de corpo qualquer, normal, que a pessoa já utiliza no resto do corpo. Isso, se o paciente tem quer ou não ser um hidratante específico para seu tipo de pele, aí precisa passar numa consulta com o dermato para estabelecer qual o melhor cuidado, porque vai depender, né, do tipo de pele do paciente, de um paciente atópico, de um paciente normal, de um paciente idoso, o tipo de hidratante a ser utilizado. Lembrando que a hidratação também começa de dentro para fora, né? Isso, beber bastante água. É isso, 2 gente. litros de água por dia, mais ou menos. No mínimo, né? No mínimo. Tem uma continha, não é? Do 0,35 ml, vezes o peso da pessoa? Mais ou menos é isso, né? Mas também o excesso de água também Prejudica? Prejudica, né? Pode prejudicar. Bem, agora sim, então, falamos sobre essa micose de pele e a gente tem a micose de unha. Como é que ela se desenvolve, doutor? Então, a micose da unha, ela se desenvolve mais ou menos igual que as micoses de pele. De pele, né? Do nosso corpo. Lembrando que as micoses superficiais, ela tem predileção pela queratina, que é uma proteína que está presente nas nossas células da nossa pele. E essa queratina está presente na nossa pele, nos nossos cabelos e nas nossas unhas. E ela vai se alimentando e vai se proliferando nessas regiões. Mas os pacientes que são idosos, que têm uma maior predileção por micoses, os idosos geralmente têm diabetes, pré-diabetes, também tem mais predileção pela micose, acaba se desenvolvendo aí nas unhas. As unhas ficam frágil, quebradiças, amareladas, enegrecidas, elas ficam grossas, endurecidas. E essa contaminação pode acontecer por causa do sapato fechado e também por trauma, né? Trauma de sapato, traumas físicos, o hábito de roer a unha. Mas normalmente acomete mais os pés, as unhas dos pés. Normalmente acomete mais os pés. Mas também pode acontecer na mão, como você disse, né? O hábito de roer a unha, pessoas que trabalham o tempo todo manipulando água, alimentos, né? Pessoas que trabalham na lavoura. Tem muitas infecções nas unhas das mãos. Doutor, mudou ali a textura da unha? Por exemplo, eu vejo muita unha que é meio onduladinha assim. Isso é micose, não? Não. Aí já não é? Isso não é micose. Poderia estar relacionado também a hábito de fumar, né? Tem essas alterações ungueiras nos pacientes fumantes, pacientes que têm também deficiências nutricionais e minerais do nosso organismo, por isso que é importante realizar exames laboratoriais com frequência, para ver como estão as vitaminas, como estão os minerais, e também provocados por trauma. O hábito de cortar a cutícula também pode estar a alteração aí na lâmina ungueal. Ah, importante saber. E passando para a micose do couro cabeludo. Você já falou, né? Hábito de lavar. Tem muita gente que não lava o cabelo sempre, né? Eu queria entender qual que é a periodicidade indicada, ou depende de pessoa para pessoa? Bom, infelizmente tem pessoas que acham que lavar o couro cabeludo vai trazer mal para nosso organismo e não é bem assim, né? A gente precisa estabelecer um hábito, uma rotina de cuidados e lavagem com o couro cabeludo, né? Não existe uma regra para falar para todos os pacientes, você tem que lavar desse jeito. Isso vai depender muito de cada indivíduo. Tem pacientes que têm cabelo muito ressecados que não pode lavar todos os dias. Eles podem se dar o luxo de esperar um dia sim, 2 dias não, né? Porque se lava muito o cabelo, ele vai ressecar demais. Porém, existe condicionador, existem máscaras capilares que podem te auxiliar nessa questão do ressecamento. Pacientes que também têm tendência a ter o cabelo muito oleoso, dermatite seborreica diretamente no couro cabeludo, formação de muita caspa, que eles precisam lavar o couro cabeludo todos os dias, caso seja necessário. Isso não vai piorar a oleosidade, não vai piorar também a caspa.
Pelo todo o contrário, vai melhorar muito mais. É porque tem gente que fala assim, porque a gente tem que tomar cuidado, porque o couro cabeludo demora não sei quantas horas para secar. É verdade isso? Demora muito? Não demora muito, sim. Pelo contrário, você precisa lavar, o couro cabeludo precisa estar limpo para ele poder conseguir respirar, para conseguir deixar a flora do couro cabeludo aí equilibrada, né? Se for possível lavar todo dia, melhor? Se fosse possível lavar todos os dias. Por quê? Porque tem alguns fungos que eles não se alimentam da queratina, se alimentam da oleosidade do couro cabeludo. E esse aumento da oleosidade vai dar uma proliferação aí desses fungos, dessas bactérias, que vai chegar a inflamar o couro cabeludo e vai te dar umas dermatites, inflamações, foliculites no seu couro cabeludo. É isso aí. Doutor, aí, lógico, se a pessoa está com uma micose, é importante buscar um dermatologista para entender qual é o tratamento correto, tratamento medicamentoso, oral e também tópico, é assim que a gente fala? Isso, exatamente. O tratamento da micose vai depender da localização, tá? Vai depender também da extensão e o tipo de micose que é. E a idade do paciente também é muito importante. Quando a gente vai tratar uma micose do couro cabeludo, né, são micoses muito mais resistentes, muito mais frequentes em crianças, né, que em adultos, a gente prefere fazer o tratamento oral. Quando é uma micose localizada, por exemplo, uma tinha pedo, uma tinha crural, a gente precisa, não necessariamente tem que ser oral, pode ser um tratamento tópico aí com cremes, loções, né, spray. Tem gente que investe em receitinhas caseiras. Qual que é o seu alerta sobre isso? Alerta é que pode ser que funcione, mas muitas vezes dá muito errado e dificulta nosso diagnóstico. Porque a pessoa, infelizmente, procura, né, por essas receitas caseiras, vai na farmácia, se automedica e a lesão já vem completamente diferente para nós de como era a original. Então, isso dificulta nosso trabalho, dificulta nosso diagnóstico e, às vezes, passamos o diagnóstico errado, o tratamento errado para o paciente porque ele usou uma pomada que modificou todas as características da lesão e a gente teve erro no diagnóstico. Vai ter ali, vai mascarar, então, aquela lesão. Exatamente, isso mesmo. Normalmente, assim, se tratada corretamente, em quanto tempo essa lesão ela é curada? Mais ou menos aí, costumamos de 2 a 4 semanas fazer o tratamento para a micose. Quando trata couro cabeludo, demora um pouco mais. Uhum. Né? Se a pessoa observou isso agora em casa, né? Tá aqui acompanhando essa entrevista aqui no nosso programa, nem sabia que tinha uma micose, mas começou a prestar atenção nas características e falou, poxa, talvez eu tenha. E eu estava aqui tratando com uma pomadinha qualquer que eu tinha em casa. Qual o seu recado que você deixa? Procura urgentemente um dermatologista para tratar corretamente, porque todo tratamento a tempo tem solução. É isso aí. Acho que é importante a gente deixar esse alerta, né, doutor? Porque muita gente tem, né? Micose? Muita gente tem. Quantos por cento da população? Dá pra gente saber? Não sei. Mas muita gente tem, né? Muita em algum gente momento. tem. Em algum momento na vida a gente vai ter uma micose aí, tanto nos pés, na região inguinal, né? No couro cabeludo, nas unhas. É isso aí. Todos nós estamos sujeitos a ter, já que Todos. os fungos estão por aí, né, doutor? Bem, se você quer conhecer mais do trabalho do doutor Iacel, entra lá no Instagram dele, @dr_Iacel Hernandes, como está aparecendo aí na sua tela, dr_Iacel Hernandes. Muito obrigada, viu, doutor, por todos os esclarecimentos que trouxe aqui pra gente hoje. Obrigado a você, Clara, a toda a produção, por ter me convidado e compartilhar a minha experiência e meu conhecimento aqui no programa. Até a próxima, doutor. Até a próxima. E assim nós encerramos hoje o nosso programa. Eu aprendi demais, espero que você tenha aprendido também. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana. Beijo grande, até a próxima, gente. Tchau, tchau.